noite a todos. Estamos novamente aqui na casa do Senhor, neste domingo, no culto das 19 horas. E é com muita alegria que eu estou aqui, novamente, nesse mês de festa, a qual nossa igreja está completando esse mês, 12 anos, aqui no bairro da Saúde, na Luiz Góes, número 35. E é muito bom, festa é muito bom, e é uma alegria, e eu sou grata a Deus por fazer parte desse ministério, o qual eu tenho sido ricamente abençoada. E antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, eu quero consagrar essa tua palavra diante do teu altar. Que tu possas me usar essa noite através da tua graça, através da tua sabedoria. Pai, a mensagem não é mais, o mensageiro não é mais importante que a mensagem. E eu sei que o Senhor é Deus que zela pela tua palavra. Por isso eu te peço que teu Espírito Santo possa regar esta palavra, para que essa palavra possa gerar fé aos corações que se encontram cansados, desanimados, sem esperança, Pai, porque só o Senhor é Deus que pode reanimar e reavivar esses corações. É o que eu te peço, meu amado Jesus, te louvando e te agradecendo, em nome de Cristo Jesus, amém. A palavra está em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículos 40 ao 44, que nos diz assim: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Eu gostaria que vocês não fechassem a palavra, porque ainda eu vou passear em alguns versículos com vocês dentro deste capítulo. O título dessa mensagem é: o gigante não pode roubar a sua alegria. Eu quero começar falando um pouquinho desse título. Quando a nossa alegria ela é roubada, o nosso ânimo e a nossa força também vão se esvairando. E, consequentemente, a nossa fé também se esfria. E passamos a ter um espírito de ingratidão dentro de nós, como se Deus fosse culpado de todas as coisas que acontecem conosco. Então, eu queria dar um grande exemplo de Davi. Davi, ele é um exemplo de um espírito, de um coração de gratidão. Davi, a vida de Davi era uma gangorra. Ora estava nos montes, ora nos vales, mas em todo tempo, Davi tinha um coração de gratidão para com Deus. Davi sabia o caráter de Deus e ele amava a Deus pelo que Deus é e não por aquilo que Deus poderia lhe dar. Por isso ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E resta saber se nós também temos esse coração de gratidão, porque nossa vida também muitas vezes é uma gangorra. Ora estamos em momentos muito felizes e ora em momentos muito tristes. Porque nós somos confrontados todos os dias. E há momentos em nossa vida que enfrentamos situações mais difíceis. Somos confrontados pela nossa fé, pela nossa maneira de viver. E há momentos em nossas vidas que os percalços são tão difíceis que nós nos sentimos acuados e nos sentimos amedrontados. E é nesse momento que nós precisamos ter dentro de nós um coração de gratidão. Quando agradecemos a Deus, estamos reconhecendo o favor do Pai em nossas vidas e gerando um relacionamento com Ele. Davi, ele, logo no começo do seu ministério, a qual foi designado por Deus, ele enfrentou desafios marcantes em sua vida. Ele enfrenta um guerreiro que amedrontava um exército. Embora fosse bastante jovem, ele estava acostumado a grandes desafios como pastor de ovelhas. E Davi, ele sabia
quem era Deus, o caráter de Deus, ele sabia que ele tinha um chamado na sua vida para com a obra de Deus, ele era um alistado para trabalhar na obra de Deus. Isso acontece conosco também, que somos chamados para trabalhar na obra de Deus. Há perspectivas para cada um de nós, para trabalharmos na obra de Deus. E Davi era um desses escolhidos desde o ventre de sua mãe. E Deus tinha propósitos com Davi, e, consequentemente, Davi também tinha propósitos com Deus. Quando temos intimidade com Deus, nós vamos saber identificar o soar da voz de Deus nos momentos bons e nos momentos ruins de nossas vidas. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, essa palavra de Deus irá entrar no nosso coração, que irá gerar fé, irá produzir fé, entendimento para reconhecermos o Deus vivo, o Senhor do universo. Amém. E nesses momentos tão difíceis, os quais nós estamos atravessando como igreja de Cristo, nós não podemos recuar, não podemos retroceder. E nós, como igreja, não estamos isentos de nada. Nós precisamos, sim, ter verdadeiramente um coração de adorador do Senhor. E esse capítulo, ele narra os filisteus em guerra com Israel. E se nesse momento o gigante ou os gigantes está afrontando a sua vida para tirar a sua paz e tentar minar os projetos de Deus na sua vida, não se esqueça que nós temos um irmão mais velho, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Por isso, não olhe para o gigante, olhe para Jesus. É Jesus que irá te animar, é Jesus que irá te dar forças e mais ninguém. Amém? E no meio desta guerra, se levanta um guerreiro, um filisteu, um gigante. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo, que era mais ou menos 3 metros de altura. Era um homem de guerra que se destacava entre os guerreiros filisteus. Ele tinha uma couraça que pesava mais ou menos 30 quilos, e uma lança, que a ponta da lança tinha 7 quilos. Vamos combinar que ele tinha um armamento de grande peso. E Saul, ele tinha bons guerreiros, mas esse soldado filisteu, esse gigante, ele provocava Saul para enviar um soldado para guerrear com ele. E durante 40 dias, ele vinha na cidade para provocar e para colocar terror no povo. Os soldados de Saul, eles ficaram amedrontados, não queriam enfrentar o gigante, estavam apavorados, literalmente apavorados. E Davi, nesse período, ele estava lá de boa, cuidando das suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas, mas ele é chamado para levar mantimento aos seus irmãos que eram guerreiros e para o exército de Saul. E, simplesmente, Davi obedece. Ele não questiona o seu pai e faz aquilo que o seu pai havia lhe ordenado. Quando ele chega na cidade, ele vê toda aquela confusão toda, e ele fica, e aquelas provocações do gigante. E a indignação toma conta de Davi. Pela ótica, quem teria que lutar com o gigante seria Saul, orar a Deus e enfrentar o gigante. Mas Saul já estava fora da graça de Deus. Por isso que Davi foi ungido por Samuel, rei de Israel. Saul já havia perdido a sua coroa e ainda não tinha tomado ciência disso. Amém? Este conselho, ele serve para nós, que venhamos saber quais são os projetos de Deus para as nossas vidas. Se estamos do lado do vencedor, aquele que morreu, venceu a morte e pagou o preço das nossas dívidas na cruz do Calvário. Se estamos, não podemos recuar, não podemos retroceder.
Saul, ele começou muito bem e terminou muito mal. Então, o importante é terminarmos bem. Amém? Nós temos que lutar até o fim com Deus. Lutar até o fim, porque com Deus em nosso barco, nós não iremos, a água não irá nos submergir. O Senhor irá pegar nas nossas mãos e nos ensinar a andar sobre as águas. E precisamos perseverar mais e mais e mais nesses dias difíceis, para que possamos cantar o cântico da vitória. Por isso, não desista, não desanima, não retroceda, não pare, continue avançando, crendo que aquele que começou a boa obra na sua vida não vai parar. Amém? E o prêmio, Davi, ele, quando chega e vê toda aquela situação, ele começa a questionar o que vai acontecer. O prêmio para quem vencesse o gigante seria isenção de impostos e casar-se com a filha do rei. E a multidão, ela estava curiosa para saber quem será o valente que vai vencer esse gigante, ou melhor, que vai lutar com esse gigante. Porque ninguém queria lutar com o gigante, todo mundo estava com medo. Mas Eliabe, Eliabe era irmão de Davi, e quando ele vê Davi, ele já logo começa a questionar Davi: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou as suas ovelhas? Davi, ele não tinha moral com sua família. E Eliabe continua: eu conheço seu coração, sei que há maldade do seu coração. Mas Davi, ele não se deixa intimidar com essas palavras, porque ele sabia o Deus que ele servia. Davi, ele era discriminado na sua família. Quando Samuel, ele chega na casa de Davi, foi oferecido um banquete para ele, e Davi não havia sido convidado para esse banquete. Mesmo Davi sendo discriminado pela sua família, Davi nunca deixou de ter um coração de gratidão para com Deus. Ele nunca questionou a Deus o porquê disso. E hoje, você que nos ouve nesta noite, se você já foi, ou se você ainda é, sabe, você é um discriminado pela sua família, ou por amigos, ou pela sua sociedade, eu quero te dizer, esse coração seu que anda sangrando, que é cheio de feridas, entregue para Jesus. Deixe Jesus cicatrizar suas feridas. A sua luta não é nem contra carne, nem contra sangue, e sim contra potestades e principados que têm tentado aniquilar a sua vida, a sua saúde física, espiritual, emocional. E só Jesus pode curar. Entregue. Davi, se ele tivesse um coração de ira, de ódio, de raiva, ele não teria chegado aonde ele chegou, mas ele sabia que o amor que Deus tinha por ele era maior do que toda essa situação. Por isso, meu querido e minha querida, não fique guardando, remoendo essa raiva, esse ódio, essa revolta que você tem dentro de você. Deixe Jesus cicatrizar suas feridas, amém? E Davi, ele se dispõe a lutar com o gigante, e ele é levado até o rei, e aí surge mais um gigante contra Davi. No versículo 33, diz assim, do capítulo 17, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Saul diz, você, um projeto de gente, querendo lutar com o gigante? Não, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Mas eu quero ler com vocês, em 1 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 26 ao 27. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus,
o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glórias a Deus, palavra tremenda. Deus, Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. É por isso que muitas pessoas não entendem. E Deus, Ele coloca quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, para fazer o seu querer e para que a sua obra possa crescer aqui na terra. E quando falamos das maravilhas de Jesus, que Ele ressuscita, que Ele salva, que Ele cura, que Ele livra, que Ele liberta, somos chamados do quê? De loucos. Somos chamados de loucos, e somos loucos sim, loucos por Jesus. E glórias a Deus, que somos loucos por Jesus. É por isso que estamos aqui, falando desse poder do Senhor Jesus Cristo de Nazaré sobre as nossas vidas. Amém? E quando Davi, ele chega na frente do rei Saul, ele deve ter pensado: estou perdido com esse projeto de gente, jamais irá vencer o gigante, jamais vai vencer. Mas Davi, ele tinha intimidade, ele tinha testemunhos com Deus, e quem tem intimidade com Deus, não teme os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Talvez você esteja hoje enfrentando um gigante ou vários gigantes, talvez um diagnóstico de uma enfermidade que o médico falou que não tem cura, talvez o desemprego bateu à sua porta e você não está sabendo como lidar com essa situação, as contas chegando, talvez desentendimentos familiares que estão tirando a sua paz, sua alegria, mas eu quero te convidar nesta noite, volte um pouco lá para trás, relembre quando você aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. O seu nome, ele foi escrito no livro da vida. E quantos livramentos o Senhor já te deu até agora? Eu creio que muitos. E Ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje, vai ser amanhã e vai ser eternamente. Por isso, traga à memória aquilo que pode trazer esperança, para que o seu coração venha se acalmar. Amém? Davi, ele tinha testemunhos, ele tinha um memorial diante dele. Ele sabia o chamado que ele tinha e o Deus que ele servia. Ele sabia que mesmo sendo reprovado pelos homens e pela sociedade, ele sabia que Deus era com ele. Porque o trabalho de pastor de ovelhas era um trabalho considerado de baixo nível, porque nem todo pastor era dono do rebanho, e eram assalariados. Por isso, talvez, diante dos seus desafios, os quais você está enfrentando hoje, você está falando, dizendo: eu não tenho forças, eu não vou aguentar. Eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não vai parar enquanto não terminar. Deus é bom em todo tempo, e Deus não falha nunca. Amém? Davi, ele fala para Saul, já enfrentei leão, urso e matei. Quando pegar esse gigante, será da mesma forma. Daí o rei Saul se anima e traz à memória quando Deus era com ele, e diz a Davi: vá em paz, e Deus seja contigo. Isso serve de um alerta para nós não esfriarmos na fé, nesses dias difíceis que estamos atravessando, torno a repetir, e não esquecermos do caráter de Deus, de tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. E não importa se nós estamos perdendo a força, o ânimo, nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. O mundo pode falar não para nós, mas Deus sempre terá uma palavra de ânimo, de força para nos dar, para que possamos continuar, para que não venhamos parar. E é por isso que nós temos que ter sempre um coração de gratidão para com Deus, em tempo e fora de tempo. Amém? E a palavra nos diz que Davi vai diante do rei, mesmo sem sua permissão. E não tinha ninguém do exército para lutar com o gigante. Todo mundo estava com medo.
Então, Davi teve que apresentar o seu currículo para o rei Saul. E ele não se apresenta como guerreiro, e sim como servo. Ele não fala dos seus irmãos, e nem de Jonatas, que era filho de Saul e também era um guerreiro. Davi, ele não confia nas armas, nos armamentos que Saul queria lhe dar. Ele não quis as armas de um rei que já estava fora dos propósitos de Deus, e sim confiou na capacidade de Deus, aquela a qual Deus havia lhe dado. É tremendo. Eu quero dizer que a arma mais poderosa que o Senhor nos deu é a oração, para guerrearmos e nos prostrarmos diante do Senhor. Nós somos que nem um carro. Um carro, ele depende do combustível para andar. Se ele não tiver combustível, ele não vai sair nem da garagem. Às vezes, se ele tiver um pouquinho de combustível, ele vai andar um pouquinho e vai parar. Nós também. Se nós não orarmos, o que vai acontecer? Não vai gerar fé no nosso coração. E não gerando fé em nós também não vamos ter intimidade com o Senhor. É por isso que nós não podemos parar de orar. Temos que orar em qualquer situação para podermos vencer esses gigantes que tentam nos afrontar. Amém? Davi, com fé e disposição, ele vai no rio, pega as pedrinhas, coloca no alforje e vai adiante do gigante. Quando ele chega diante do gigante, o gigante começa a zombar dele. Tipo, olha, essa guerra já está ganha. Imagina que essa coisinha aqui minúscula vai vencer. Jamais. E pela ótica humana, não iria vencer mesmo. Mas o que o gigante não contava é que ali não estava indo um rapazinho qualquer. Estava indo, sim, um valente do exército do Senhor. Ele estava indo através da força poderosa do Senhor. E eu quero te dizer, você hoje que está sem forças, sem ânimo, receba o espírito de valentia sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida, para você se levantar, para você guerrear, para que você não venha desanimar, para que você não venha se prostrar, mas que você venha, assim, continuar marchando em direção às promessas, as quais Deus tem para a sua vida. Amém? E quem tem Deus sempre terá uma fala a mais. Sempre. Não, isso é fato. Sempre terá uma fala a mais. Olha o que Davi fala. Ele começa dizendo para desbaratar o gigante, aquele inimigo que queria derrotá-lo. Diante da fé e da unção que ele tinha dentro do coração, ele começa a profetizar para o gigante. Aqui no versículo 45, ele nos diz de 1 Samuel, no versículo 17, ao qual nós estávamos, no capítulo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você, gigante, vem com seus armamentos, mas eu vou em nome do Deus vivo. Aleluia! E no versículo 46 e no 47, nos diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Glórias a Deus! Não deixe as circunstâncias roubarem a sua fé, mas profetize a palavra de Deus, e você verá os seus gigantes sendo exterminados através de Deus. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo, mas vença-o através da fé. Em Romanos, capítulo 5, do versículo 3,
Paulo nos diz que precisamos nos gloriar nas tribulações. A paciência, ela produz a esperança. Podemos estar rodeados de tribulações, mas com Deus, essa tribulação irá gerar paciência, irá nos dar condição para enfrentarmos com sabedoria os gigantes que têm se levantado contra as nossas vidas, sabendo que é momentâneo, irá passar e nos trará experiência para que possamos ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas situações às quais estamos passando. As experiências, por isso, não desista, continua crendo que você vencerá através de Jesus Cristo. A experiência, ela gera esperança, e a nossa esperança, ela não está nesse mundo, e sim no Senhor, que é a nossa esperança da glória. É a nossa esperança da glória. Davi, ele tinha uma esperança, a qual foi profetizada, que ele seria rei, por Samuel, a qual foi profetizada por Samuel, que ele seria rei de Israel. E isso lhe dava confiança que o gigante não iria matá-lo. Ele tinha a convicção que iria vencer a batalha, que Deus estava com ele, mesmo que as suas forças fossem poucas, ele estaria debaixo das forças do Senhor Jesus. E esta convicção que eu e vocês precisamos ter. Não podemos ir no nosso braço, mas temos que ir no braço forte e poderoso do Senhor Jesus, porque Ele que irá nos ajudar a que vencermos a cada um dos nossos inimigos que tem se levantado contra as nossas vidas. E Davi, em um de seus salmos, ele afirma, no Salmo 27, do versículo 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu te convido nesta noite, não sei qual é o gigante que você enfrenta. Por pior que seja esse gigante ao qual você está enfrentando, espera no Senhor. E no tempo de espera, virá um milagre para a sua vida, onde você irá amar cada vez mais e mais e mais o Senhor. Espera, e não se canse de esperar. E declare esta verdade na sua vida hoje. Nada vai me separar do amor de Deus. Não deixe nada te separar do amor de Deus. Nada pode, porque o amor de Deus sempre vai ser maior na sua vida. E quando nós temos um espírito de gratidão para com Deus, em tempo e fora de tempo, este amor, ele não pode ser minado nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai. Sei que a tua palavra nunca volta vazia. E que esta palavra, Pai, a qual foi exposta esta noite aqui, que possa gerar frutos em cada vida que nos ouviu nesta noite. E possa recebê-la dentro do seu coração, Pai. E possa se alegrar. E que nada venha desanimar essas vidas, Pai. Mas que venham se alegrar na força do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. E nos ajuda, Pai, a ter um coração de gratidão para com o Senhor, em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E não perca as quarta-feiras, todas as quartas-feiras, o estudo que o bispo está nos dando sobre o reino de Deus. Fique na paz do Senhor.